O governador entrega aos deputados mensagem anual ao Poder Legislativo. Definido o número de vagas por partido nas comissões permanentes da Assembleia. Deputados se mobilizam para reduzir os encargos sobre a carne suína catarinense. E mais, a nova ferramenta adotada pela Diretoria de Comunicação Social para aproximar ainda mais o parlamento dos catarinenses. Agora no Notícias da Semana. O ano de 2016 no Legislativo catarinense começou oficialmente na semana que passou. O start foi dado pelo governador do estado, Raimundo Colombo, que entregou aos deputados a mensagem anual do Executivo ao Parlamento Estadual. No pronunciamento, Colombo destacou os avanços alcançados em 2015 e os desafios de Santa Catarina em 2016. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. O governador Raimundo Colombo chegou à Assembleia Legislativa no meio da tarde, acompanhado de secretários de Estado e outros assessores. Ele conversou com deputados e servidores e se dirigiu à presidência da Casa. Às 3 da tarde, o presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, abriu a sessão especial que deu início ao novo ano legislativo. Participaram o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e representantes dos demais poderes. Na tribuna, o governador trocou a leitura anual da mensagem por um discurso improvisado, em que fez um balanço das ações realizadas no ano passado e dos planos do Executivo para este ano. Entre os desafios que ficaram para 2016, de acordo com o governador, estão o ajuste fiscal, o déficit da Previdência e o aprimoramento do modelo de gestão pública. Após o discurso, o governador fez a entrega oficial de um livro com a prestação de contas de 2015 aos deputados. Encerrada a sessão, ele participou de uma entrevista coletiva no gabinete da presidência. Entre os temas tratados, os desafios que vêm sendo vencidos pelo governo. Nós estamos mais preparados para 2016 e acredito que a gente possa vencer com melhor resultado ainda o desafio de 2016, que é um desafio também muito complicado. A renegociação da dívida pública com a União é uma das grandes preocupações do Executivo em 2016. O Estado devia 4 bilhões de reais há 18 anos e este valor virou uma bola de neve. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, hoje os juros comprometem 2 de cada 3 reais pagos pelo Estado. Entra em vigor o resultado da renegociação, que é o resultado de uma lei já aprovada no Congresso e sancionada pela presidente Dilma. O Ministério da Fazenda faz uma interpretação, ao nosso ponto de vista, equivocada. Ele coloca a correção pela Selic acumulada, a capitalizada, quando a lei diz acumulada. Acumulada é 1 mais 1, 2. Capitalizada é 1 mais juro, mais correção, mais 2, que vai dar 2,5. E isso, em vez de diminuir a dívida, aumenta, né? Então, nesta condição, nós não vamos poder assinar, e aí o único recurso é discutir em juízo. Mas a gente está ainda na fase de tentar construir uma alternativa negociada. Durante a entrevista coletiva, o presidente da Assembleia Legislativa reafirmou o compromisso do Poder Legislativo Estadual de contribuir para o desenvolvimento do Estado nesta época de ajustes. De acordo com ele, o ano de eleições municipais não deverá prejudicar os trabalhos no parlamento. Não perdemos o foco que tivemos em 2015. Priorizarmos as questões estruturais que deem ao Estado as condições de manter a estabilidade econômica, financeira nas suas contas públicas, podendo contribuir com a economia de Santa Catarina. E, além disso, termos, em um ano que é um ano eleitoral, a mesma condição de trabalho que tivemos em um ano normal, mantendo as sessões normais e tendo uma atividade plena nas comissões e também no plenário, garantindo um ano de trabalho e, acima de tudo, de aproveitamento de oportunidades que surgem com as crises. Durante a visita do governador Raimundo Colombo ao parlamento, líderes das bancadas de apoio e oposição ao governo também fizeram uma avaliação de 2015. Eles falaram ainda sobre o que esperam do ano de 2016 no parlamento estadual. O líder do governo na casa, deputado estadual do PP, Silvio Drevek, destacou as ações dentro do parlamento em 2015. Para ele, o ano passado foi de respostas positivas à sociedade catarinense. A exemplo do sistema previdenciário, a exemplo também da segurança e de outros projetos da educação, inclusive, mas mais especificamente o que diz respeito à Previdência, que permite o Estado de Santa Catarina, em 2016, pelo menos não ter
na sua pauta aumento de impostos, como ocorreu em outros estados. O deputado falou ainda sobre a votação dos projetos polêmicos que marcaram o ano passado. Segundo ele, mesmo com a insatisfação de alguns setores da sociedade, isso vai trazer reflexos positivos a médio e longo prazos. O líder do governo falou também da chegada de novos projetos vindos do Executivo para 2016. Vai ser preciso ainda fazer ajustes, mas, repito, nós saímos na frente de outros estados e do próprio Brasil, fazendo com que esses projetos que adentraram em 2015 já foram aprovados, dando uma segurança maior para os catarinenses. Para a líder da oposição, deputada estadual do PT, Luciane Carminati, 2016 será um ano de muito trabalho e de grandes debates. Faremos o nosso papel de fiscalização, de vigilância e é claro que no caso especialmente do magistério, exigindo o descongelamento do salário, porque o que os professores estão percebendo a partir de janeiro deste ano é que a sua remuneração, se assim continuar, em apenas 3 anos terão uma perda de 1/3 do seu salário. Luciane Carminati também enfatizou que cada vez mais a sociedade quer deputados, sejam da base ou contrários a ela, que respondam efetivamente às suas necessidades. E destacou como será a atuação da oposição junto aos demais parlamentares. Nós queremos e vamos exigir que tenhamos acesso às informações e que possamos fazer um bom debate com a sociedade e avançar no diálogo com os parlamentares. Falando em líderes, as siglas com assento na casa já definiram quem serão os representantes dessas legendas no parlamento catarinense. Esses parlamentares têm a função de orientar a atuação dos colegas de partido. Cabe a cada bancada ou bloco parlamentar escolher o seu líder. A escolha desses nomes acontece no início de cada legislatura e deve ser comunicada à mesa diretora da casa. Mas em 2016, os líderes permanecem os mesmos, com exceção daqueles que vão se desligar para concorrer ao pleito municipal no mês de outubro. Esses nomes, no entanto, ainda não foram divulgados. Por isso, os líderes de cada bancada em 2016 são os seguintes: deputado Antônio Aguiar, pelo PMDB, deputado Jean Kuhlmann, pelo PSD, deputada Luciane Carminati, pelo PT, deputado José Milton Schaefer, pelo PP, deputado Serafim Venzon, pelo PSDB, deputado Natalino Lázari, pelo PR, deputado Patrício Destro, pelo PSB, deputado Narciso Parisotto, pelo Democratas, deputado César Valduga, pelo PCdoB, deputado Rodrigo Minotto, pelo PDT e deputado Ricardo Guide, pelo PPS. Uma das primeiras ações desses líderes será a indicação dos nomes que vão integrar as comissões permanentes da casa. O número de vagas já foi definido. Os detalhes deste processo você confere depois do intervalo. O Notícias volta já. A semana no Legislativo foi marcada pela retomada das atividades parlamentares. Depois da leitura da mensagem anual do governador à Assembleia, os deputados se reuniram para a primeira sessão ordinária do ano. O destaque ficou por conta do anúncio do número de vagas nas comissões permanentes. Veja na reportagem de Maria Helena Salles. O deputado Leonel Pavan, do PSDB, que presidiu a ordem do dia, fez o comunicado. A divisão do número de vagas nas comissões permanentes da Casa é feita entre as bancadas ou blocos parlamentares, de acordo com a representação numérica do dia 1º de fevereiro deste ano. No total, a Assembleia Legislativa conta com 19 comissões permanentes. 3 delas têm 9 membros. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Estas devem ter a seguinte composição neste ano: o PMDB, o PSD e o Bloco Social Progressista, composto pelo PP e PSDB, ficam com 2 vagas cada. Os demais terão 1 vaga. São eles o PT, o Bloco Frente e Renovação, composto pelo PR, PSB e PPS, e o conjunto das bancadas do PCdoB, DEM e PDT.
As outras 16 comissões têm 7 integrantes. Estas serão compostas por 2 parlamentares do PMDB, um do PSD, um do Bloco Social Progressista, composto pelo PP e PSDB, uma vaga para o PT, uma para o Bloco Frente e Renovação, formado pelo PR, PSB e PPS, e uma para o conjunto das bancadas do PCdoB, DEM e PDT. A partir do comunicado feito na sessão desta quarta-feira, os líderes de bancada ou blocos parlamentares têm prazo de 5 sessões para a indicação dos nomes que irão integrar cada uma das comissões, o que significa que até a primeira semana de março, todas as 19 comissões permanentes da Casa já deverão estar com as composições definidas para 2016. Assim que reiniciarem as atividades, as comissões permanentes do Legislativo Estadual já terão projetos em pauta para analisar. É que as matérias que haviam dado entrada na Casa em 2015, mas não chegaram a ser votadas em plenário, seguem em processo de análise. A tramitação dessas proposições pode ter diferenças dependendo do ponto em que elas pararam no ano passado. É o que mostra a repórter Denise Félix. São mais de 300 projetos de lei a serem analisados este ano pelos deputados estaduais. Mas a retomada da tramitação dos textos não vai começar imediatamente. O trabalho depende ainda da formação das 19 comissões permanentes. Só com a composição das comissões definida é que as matérias poderão ser avaliadas aqui no Parlamento. Os projetos eles tramitam a partir do ponto que pararam no final do ano passado. O único detalhe é que os prazos de tramitação são sobrestados, ou seja, eles não contam durante o período de recesso parlamentar. O recomeço dos trabalhos no Legislativo Estadual será intenso e terá prioridades. Os deputados deverão analisar inicialmente os projetos de lei em regime de urgência, com o prazo de até 45 dias para a tramitação. 2 exemplos são a criação do novo marco regulatório das parcerias público-privadas e a conversão de 2 medidas provisórias em leis que já foram admitidas em plenário. As análises dos projetos deverão começar após a instalação das comissões permanentes, mas há uma única exceção. Aquelas matérias que passaram por 3 comissões no ano passado e estão aptas já podem ser encaminhadas a plenário para votação. Eles podem ser incluídos na ordem do dia a qualquer momento, independente da instalação das comissões. Falando em projetos, deputados repercutiram matérias que foram aprovadas no final do ano passado e que terão repercussão a partir deste ano. Uma delas é a que define a continuidade das discussões sobre a carreira do magistério estadual. No final do ano passado, os deputados aprovaram, sob protestos do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, o novo plano de carreira do magistério estadual. Na época, depois de negociação com o Sinte, o deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, presidente da Comissão de Educação, incluiu uma emenda ao projeto aprovada em plenário e que permite manter o diálogo entre professores e governo, mesmo após a aprovação do projeto. A emenda prevê a formação de uma comissão de negociação para buscar um acordo sobre a progressão salarial e de carreira da categoria. Na primeira sessão ordinária do ano, o deputado Cobalcini lembrou da emenda que institui a comissão, a ser formada com representantes da Assembleia Legislativa, dos professores e do governo do Estado. Nós vamos então buscar agora o governo do Estado, o chefe da Casa Civil e também o secretário de Educação, no sentido que a gente possa então implementar esta comissão e fazer as tratativas no sentido de que possamos, uma vez aprovado o plano de carreira, possamos tratar da remuneração dos professores. O deputado acredita que no início de abril a comissão deve estar formada, dando início às negociações. Eu acredito que em no máximo 60 dias. Eu não vejo nenhum problema de que essa comissão possa ser constituída e instituída de forma rápida, não vejo problema, até porque a lei foi sancionada pelo governador e tem a concordância do Poder Executivo, uma vez que nós abordamos isso com os técnicos do governo do Estado e o governador
em função do acordo que nós tivemos, sancionou a lei. Então agora me parece que é uma iniciativa nossa, né, dessa casa, né, provocar o governo no sentido então que a gente possa instituir essa comissão. Também em plenário, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, comemorou a sanção governamental do projeto de autoria dele, aprovado no final do ano passado, e que institui a rota da uva e do vinho em Santa Catarina. De acordo com o parlamentar, a nova lei será um marco no desenvolvimento de 5 grandes regiões produtoras no estado. Ela vem se juntar a outras leis estaduais de iniciativa dele. Uma que determina a inclusão do suco de uva na merenda escolar e a outra que institui o Dia do Vinho, a ser celebrado sempre no primeiro domingo de junho. Mas o deputado quer valorizar ainda mais a produção de uva e vinho em Santa Catarina e anunciou na tribuna que já protocolou na casa um outro projeto que institui o Fundo da Vitivinicultura. Vai nortear todo o processo da cadeia produtiva da uva e do vinho. Vai servir como um suporte, porque ele é formado oriundo dos impostos, tributos que a própria cadeia produtiva da uva produz, né? Portanto, ele vai ser revertido para movimentar todo esse processo produtivo da nossa agricultura familiar, camponesa, no estado de Santa Catarina, referente a 5 regiões que nós levantamos. Outro setor que vem mobilizando os deputados é o da suinocultura. Os detalhes você confere depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. O deputado Natalino Lázari, do PR, está preocupado com os encargos que incidem sobre o suíno catarinense. A diferença do imposto em relação a outros estados é grande. Para conversar sobre o assunto, ele convocou uma reunião esta semana. O encontro reuniu parlamentares e autoridades na tentativa de conseguir a redução do ICMS da carne suína. O ICMS cobrado pelo suíno vivo em Santa Catarina é de 12%. No Rio Grande do Sul, o valor desse mesmo imposto é de 4%. Essa diferença em relação ao tributo cobrado em outros estados tem afetado os produtores catarinenses. Nós teremos uma condição de estar competindo com o estado do Rio Grande do Sul, que tem uma alíquota de 4%, enquanto que Santa Catarina é 12%, e teríamos então a vantagem competitiva de levar esses animais para fora, fazendo com que o produtor independente, nesse momento de crise, ele conseguisse manter a atividade e, claro, manter também as famílias no campo com qualidade e renda também para que possa melhorar cada vez mais os investimentos da nossa atividade. Reduzir o ICMS cobrado pelo suíno em Santa Catarina é a proposta do deputado Natalino Lázari, do PR, apoiada também por outros parlamentares e entidades ligadas à suinocultura. Para os produtores, seria uma alternativa à crise que o setor vem enfrentando. E o tributo não é a única dificuldade do cenário atual. A saca do milho, vendida a mais de R$ 40 aqui no estado, está quase o dobro do valor de mercado. O alto preço dos insumos e a tributação do produto também, os impostos, é muito alto. Então faz com que deixe uma preocupação grande para a suinocultura, especialmente, até porque nós temos 2 formas de produzir suíno. Aquele suinicultor integrado, que faz produção mais voltada para a exportação, e esse produtor independente que produz para o mercado interno. Então, num momento em que passamos por uma recessão, por crise, como a gente queira chamar, o setor passa por uma dificuldade muito grande diante dessa situação, desse aumento significativo nos insumos, e especialmente a questão do milho. Os problemas enfrentados pelo setor e discutidos na reunião serão levados adiante. Um documento com reivindicações vai ser produzido para ser encaminhado ao Poder Executivo. Temos que olhar os 2 lados. Os lados de quem produz, que está morrendo, tá certo? O pequeno produtor não vai mais suportar em frente a essa crise, a queda do preço do suíno, o alto custo do milho, dos insumos, não vai suportar, e nós temos que pensar nas 2 pontas. Então, de repente o governo deixa de ganhar agora, mas vai ganhar muito lá na frente, porque ele vai deixar o pequeno produtor vivo, e esse vai depois continuar produzindo e gerando imposto, sim.
Também na semana que passou, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou a criação de uma nova ferramenta para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. A novidade é um aplicativo para celular. O aplicativo recebeu o nome de Dengue SC e já está disponível. Ele funciona de forma simples. Em poucos cliques, qualquer usuário pode usá-lo com bastante rapidez. O aplicativo foi desenvolvido pelo Centro de Inovação e Automação de Santa Catarina, o CIASC, e pode ser baixado gratuitamente. A ferramenta foi idealizada para que toda a população faça parte da luta contra o mosquito e tenha um canal de acesso fácil para denúncias ao poder público. Nós precisamos da participação de todos, da área pública, de todas as famílias. É uma guerra muito importante, é um combate fundamental. O mosquito ele propaga a doença, ela tem consequências muito sérias, né? Principalmente nas mulheres grávidas, em toda a população. E o mês de fevereiro é um mês crítico, março também é um mês perigoso. Então nós temos que fazer tudo que nós pudermos, tudo que tiver ao nosso alcance, nós temos que fazer muito mais para poder proteger toda a sociedade catarinense. Todo usuário que baixar o aplicativo Dengue SC poderá rapidamente fazer uma denúncia de um local que esteja com possíveis criadouros do Aedes aegypti. Basta inserir o endereço, a cidade e os dados do usuário. Existe também a opção para adicionar uma foto do ambiente. Depois que a denúncia for concluída, o aplicativo envia as informações para o poder público. E assim que o local for analisado, o usuário recebe uma confirmação. Nós recebemos aqui na sala de situação estadual e os municípios receberão exatamente a foto, a informação, aonde está aquele foco e os municípios vão poder atuar, ou seja, um agente de endemias, alguém que está vinculado ao combate do mosquito, vai poder ir até o local e fazer a inspeção, fazer a limpeza da área para que não haja mais ali o foco do mosquito. Em todo o estado, o aplicativo pode ser usado. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para usuários do sistema Android. Aqueles que têm celular com sistema iOS deverão ter acesso ao Dengue SC em menos de uma semana. A luta contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, e as febres Zika vírus e chikungunya, também tem como aliado as Forças Armadas. Em Santa Catarina, 5.000 militares vão atuar no combate ao inseto. Nós vamos ter um esforço concentrado no dia 13, sábado, dia 13 de fevereiro. Todos os militares das 3 Forças Armadas nas unidades de Santa Catarina vão estar nas ruas colaborando com essa campanha de esclarecimento e naqueles municípios onde já for possível, por conta da capacitação deles e da própria presença dos agentes de vigilância epidemiológica, já podemos até realizar a erradicação de focos. Santa Catarina tem cerca de 330 mil imóveis em áreas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Todos estes lugares já foram mapeados e serão visitados pelas equipes de combate até o final do mês de fevereiro. Há 100 anos, o Brasil não declarava emergência de saúde pública. A seriedade da situação exige a atenção de todos. E a partir de agora, com o aplicativo Dengue SC, será muito fácil para que a população denuncie e participe dessa luta. A informação agora interessa aos trabalhadores que estão prestes a se aposentar. E a dica é importante porque pode influenciar no valor do benefício que será pago ao pensionista. Isso porque os critérios para a concessão mudaram, Cláudia. Veja em que situação você está e se vale a pena entrar com o pedido agora ou esperar mais um pouquinho. As novas regras para a aposentadoria por tempo de contribuição já estão em vigor. A fórmula leva em consideração a idade do cidadão e o tempo que ele contribuiu. A soma dos dois deve chegar a 85 para mulheres e 95 para homens. Se a soma for alcançada, o fator previdenciário não será aplicado e o aposentado poderá receber o benefício integral. É uma alternativa que possibilita o recebimento de uma renda mensal maior. Mudou muito para melhor, porque o segurado que atingir os 95 pontos, que seriam a soma do seu tempo de contribuição com a sua idade, ou a segurada que atingir os 85 pontos, da mesma forma, a sua idade com o tempo de contribuição, ela vai poder optar pela não incidência do fator previdenciário. Então, em alguns casos, na maioria dos casos, vai ser benéfico optar pela não incidência, mas também é preciso que fique claro que, em alguns outros casos, a incidência vai ser benéfica para o segurado. Não há idade mínima exigida para a aposentadoria, mas mulheres devem ter contribuído, no mínimo, por 30 anos
e homens por 35. O ideal é no tempo de contribuição com essa nova mudança, é tu atingir os 85 pontos sendo mulher e os 95 pontos sendo homem. Se tu optar por uma outra forma que tu não atinge esses pontos, vai ter uma perda substancial no valor do benefício. Então, a nossa orientação, no caso, é para os segurados que puderem postergar a aposentadoria, que continuem trabalhando, se aposentem mais próximo da idade limite, que seriam os 60 e os 65 anos, para que o valor da sua aposentadoria não tenha uma perda muito grande. A soma de idade e tempo de contribuição de 85 para mulheres e 95 para homens valerá por mais 2 anos. De 2018 a 2026, o cálculo vai ser progressivo por causa do aumento da expectativa de vida da população. A progressão vai até 2026, quando a soma de idade e tempo de contribuição será de 90 para mulheres e 100 para homens. A edição de hoje termina mostrando a nova ferramenta criada pela Diretoria de Comunicação Social da Assembleia para aproximar ainda mais o parlamento dos catarinenses. A partir de agora, usuários do WhatsApp poderão receber notícias da Assembleia no próprio celular. Esses profissionais passam a semana produzindo textos, fotos e vídeos sobre os fatos que movimentam o dia a dia da Assembleia Legislativa e publicam nas redes sociais. Agora, eles passam a produzir conteúdo também para o WhatsApp. Os cidadãos inscritos para receber o serviço vão se sentir no cotidiano do Poder Legislativo Estadual, sabendo em primeira mão o que acontece no Palácio Barriga Verde. A Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa tem a missão de levar as notícias do parlamento ao cidadão catarinense. Na internet, essas notícias já estão no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e até no Snapchat. No Facebook, por exemplo, a Assembleia de Santa Catarina já é a maior página entre os parlamentos estaduais do país. O Poder Legislativo catarinense também conta com um site em formato de agência de notícias, uma rádio e um canal de TV. O WhatsApp é mais uma ferramenta para integrar a sociedade às atividades parlamentares. E uma vantagem do WhatsApp é que a gente sabe que a pessoa recebeu a mensagem. A gente não tem nenhum tipo de filtro do Facebook, do Twitter. Todas as pessoas que a gente enviar, vai receber, a gente consegue ter um controle de quantas pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. É realmente mais uma oportunidade do cidadão estar aqui com a gente na Assembleia Legislativa, acompanhando o trabalho de quem foi eleito. Os interessados devem enviar a palavra sim pelo WhatsApp para o número 4899601127. A procura vem surpreendendo a gerência de redes sociais, que teve a iniciativa de criar o serviço. A gente está tendo uma repercussão que nem nas nossas melhores projeções a gente esperava. Em um dia de criação, a gente já recebeu mais de 500 pessoas interessadas apenas divulgando no Facebook, né? Então agora a gente está esperando ainda mais interessados na plataforma. Por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.